crê? Isso é o mais importante. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Vamos juntamente. Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 7. Nós vamos ler, irmãos, o versículo principal aqui é o 24. Mas nós vamos ler do 24 em diante. Vamos ler juntos até o versículo 27. Guarde principalmente esse versículo 24. Você que achou pode dizer amém. Quem não achou não precisa dizer nada, procure. Está escrito assim: todo aquele, pois, presta atenção, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, olha isso, essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Em algumas traduções está escrito tolo mesmo, tá? Que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Só para aqueles que creem nessa palavra, diga comigo, amém. Queridos, nesse texto, Jesus fala sobre o caráter cristão. Quando olhamos para esse sermão, conhecido como o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Jesus ele fala muito sobre detalhes do caráter do crente, do caráter daquele que irá segui-lo, fala sobre relacionamento, ensina sobre tratativas, sobre escolhas, ensina sobre como lidar com a ansiedade. Jesus, nesse texto, trata a depressão, trata a riqueza, trata relacionamentos, trata a família e, é aí que eu quero parar. Naquilo que o Senhor Jesus, Ele ensina para as nossas famílias, nós temos que captar para nós, seríamos, como Ele mesmo disse, tolos ou insensatos, se não fizéssemos assim. Pastor, e qual é o segredo que Jesus nos fala a partir desse texto? Nós vamos juntos caminhar nele aqui, então. Eu quero que você coloque o seu coração, porque Jesus contou mais de 30 parábolas, mas essa daqui é uma parábola que tem muita significância para nós como família, e principalmente na data, ou no momento que nós estamos atravessando, que é o início do ano. A diferença que nós vamos observar aqui, nesse texto, não são as circunstâncias, porque Jesus aqui fala de duas casas, dois terrenos, dois tipos de pessoas, ou dois tipos de líderes de família. Então nós vemos na primeira casa, o Senhor fala que aquele que constrói a casa sobre a rocha, aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus, mas não é somente ouvir, que a pratica, ele vai assemelhar essa pessoa a quem edificou uma casa sobre a rocha. E vai correr rios, vai soprar vento, vai cair chuva, mas nada vai acontecer àquela casa. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Já a segunda casa fala de uma segunda família, um segundo tipo de família, um segundo tipo de pessoa, um segundo tipo de líder, ou uma líder, que é aquela pessoa tola, que não presta atenção naquilo que é dito, ou que ouve, mas não aplica. Essa pessoa é assemelhada, por Jesus não foi ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o homem extraordinário. Jesus é o ser que ainda hoje é estudado por comerciantes, políticos, empreendedores que querem empreender e o seu negócio fluir. E eles citam a Cristo. Grandes pensadores se levantaram, e por que não dizer, algumas dezenas de centenas ou centenas de milhares de livros foram escritos, todos baseados nas palavras de Jesus. Quando João cita, no final do seu evangelho, que
todas as bibliotecas do mundo, ou seja, todas as prateleiras do mundo, não seria capaz de conter o que Jesus fez. Alguns acham que nós estamos aí aplicando uma metáfora, que aquela palavra é metafórica, que nós estamos superlativando o que está escrito ali, mas na realidade não é. A verdade, ela é contida a partir do livro do Eclesiastes, e é sempre melhor o final das coisas do que o princípio delas. Mas é que a geração em que vivemos é a geração fast food, ela é muito agitada, ela quer ver o agora. Mas quem esperou, como diz o outro pensador, quem viver verá, ou seja, quem viveu está vendo. Os livros que nós temos hoje, que são às centenas, aos milhares, escritos a partir das palavras de Jesus, é cumprimento das palavras do seu apóstolo. Então vejam aqui que nesse particular, a diferença das casas não está na forma como ela foi construída, na beleza dela, no telhado, nas janelas, no que tinha dentro, nas famílias, no número de pessoas em si. Não, a diferença não está nas circunstâncias, mas a diferença está no alicerce, está na base. Isso é importante que saibamos e já entendamos nessa noite. Tudo bem para você aí? Consegue? Faz sentido para você? Consegue entender? Amém? De vez em quando dá um sinal que está vivo aí, tá? Agora vamos para o item 2, se é que eu posso assim dizer. Eu quero aqui falar sobre alguns detalhes do casamento que vai segurá-lo vivo. São segredos. E aqui não é palavra de vendedor de livro não, que eu não escrevi livro nenhum, nem pretendo escrever. Por mais que tenha escrito muita coisa e tem muita coisa ainda guardada. Mas não há pretensão nisso. A verdade aqui que eu estou lhe dizendo são chaves reais que aconteceram com pessoas reais, que ocorrem no mundo real e que é real para quem quiser se tornar realidade. Segundo ponto, eu devo ouvir, mas além de ouvir, eu preciso aplicar. E qual o segredo disso, da aplicabilidade? Obedecer. A partir do momento que eu já não me cabe determinada pessoa, ou eu não caibo dentro de determinada sociedade ou igreja, eu passo a refutar tudo que é dito, nada presta para mim, é para os outros. É uma mensagem chamada de pá. Eu retiro daquilo que está na minha frente, que seria para mim, e jogo fora, ou distribuo para outros. Mas há na linguagem sertaneja a mensagem pá e a mensagem enxada. E essa seria uma enxada, ou seja, é minha, vem para mim, fica junto. Faz a minha leira, para quem plantou, sabe o que é isso, né? Abre o suco, coloca a semente, fecha a leira para poder, não é chaleira não, fecha a leira para poder aguar. E conforme está em Eclesiastes, capítulo 11, pela manhã, semeia a tua semente, mas à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar. Então pega aí toda essa palavra, mesmo que você ache que não é para você, mas pode ser que no futuro essa palavra te caiba. Amém? De todos que vão ouvir essa palavra hoje, pode ter certeza, muitos vão ouvir e aplicar. Esse, Jesus quem disse, e quando ele fala, acontece. Vai construir o seu casamento, a sua casa, numa rocha. A sua família vai estar sobre a rocha. Diz o Senhor, porque eu vou citar aqui palavras do Senhor Jesus. Agora, dentre nós, alguns poucos, eu quero crer, não vão ouvir, vão ignorar. Ou melhor, vão até ouvir, mas não vão aplicar. E por não aplicarem, Jesus, quem chama, não sou eu, tá, queridos? Dá um nome para você de tolo. Essa pessoa seria tolo. Tá? As duas casas, atenção aqui, deixa as meninas lá, né? As duas casas passam por chuvas, ventos e rios. Mas somente uma delas é que cai. Por quê? Eu vou aqui trazer para vocês e já fazer com que vocês pensem, vai ser meio contundente. E vou fazer uma pergunta que eu não quero resposta, sabe disso, né? Sabe que existe isso. Por que algumas pessoas que nunca puseram os pés dentro de uma igreja têm um casamento próspero? E algumas pessoas que não saem da igreja não conseguem manter um casamento. Já se pensaram nisso? Já se puseram a pensar nisso? Tá. Muitos servos do reino, eu não estou falando, não estou falando herdeiros da promessa, estou falando servos do reino,
não conseguem manter um casamento. Seja do líder ao liderado. Mas a diferença está num detalhe, numa palavrinha, resume-se todo o segredo desta palavra. Obedecer. Foi a primeira lição que eu me lembro na cabeça, como criança, lá em Ribeirão Preto, a minha professora, irmã Rosa, de ter explicado isso para a gente. O abecedário cristão, obedecer. Se o cristão obedecesse, não questionasse, não escolhesse, não quisesse comandar, traduzir a palavra de Deus, não fosse tão teólogo como são, seriam mais prósperos. Se fossem mais submissos, mais humildes, seriam mais prósperos. Se não quisesse comandar e ser comandado, o Espírito Santo comandar-lhes-ia. Então, o segredo daquelas pessoas que às vezes nunca seguiram, né, nunca estiveram dentro de uma igreja. Mas por que eles são vencedores? Porque alguém, a sua tetravó, a sua bisavó, a sua avó ou a sua mãe aprendeu e fez direito. Aprendeu o que era certo e executou da forma como aprendeu. O obedecer, irmãos, chama a atenção de Deus. O desobedecer pode ser sacerdote, será tirado fora do reino de Deus. Então compreenda que o primeiro segredo nesta noite, para a tua família ser vitoriosa, é obedecer a palavra de Deus. E eu estou ensinando aqui na escola ministerial, parabéns aos alunos da escola ministerial, está muito gostoso, que nós, apesar de conhecermos algumas coisas de forma fracionada, mas se não alinharmos, nós não seguiremos as melhores coberturas. Nós seguiremos pessoas fracionadas, vazias, faltantes, ocas, e muitas vezes que precisam, na linguagem de computador aí, né, desfragmentá-la. É bom numa coisa, ruim em outra. Nós temos que ter temperança e isso é fruto do Espírito. Então nós vamos ver aqui o que significa para nós obedecermos a palavra de Deus. Nós temos que entender. Muitos pais, pela sua forma esdrúxula de ser ou ensinar, deixam ou perdem a oportunidade de ensinar o filho. Por quê? Não exaurem todo o assunto. Exaurir o assunto é coisa que, nossa, não coma isso, menino. Ensine o porquê. É muito melhor do que simplesmente dizer não. Porque isso faz mal, isso vai trazer verminose, ou cru não funciona, ou cozido perdeu a sua... Diga alguma coisa, para isso que somos pais. Então a palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma cheia. O que são as chuvas, os ventos e os rios? Vamos ver. As chuvas e os ventos e os rios que combateram contra a família. Primeiro, eu vou citar aqui 5 subpontos e você vai compreender bem. Já começa aí. Quer ver uma chuva boa? Um vento forte, um rio caudaloso que passa levando as águas do casamento, as águas da família, que abre cratera, que distribui de um lado e do outro. Fica um cônjuge de um lado e outro cônjuge do outro. Falta de diálogo. Quando falta o diálogo em casa, e nós vamos hoje, se der tempo, chegar até ali que é o produto final, que é o divórcio. Quando falta o diálogo, já é um passo de encontro ao divórcio. Ora, queridos, já não é fácil a conversa entre um homem e uma mulher? Eu sei, eu sou casado também. Não é fácil, porque nós falamos, parece que são línguas diferentes. Agora, e se faltar esse diálogo? É pior ainda. Pastor, o senhor disse aí que nós falamos língua diferente. Claro, porque são seres muito diferenciados. E a falta desse diálogo, a falta dessa compreensão, desse ajuste, porque quando nós temos diálogo, e diálogo inclui um que fala e um que escuta, e 2 que compreendem. Se faltar quaisquer um desses vestígios, passa a ser um monólogo. Só eu falo, você cala. Só eu sei, você não. Isso aí é monólogo. Mas onde há um diálogo, alguém fala e se faz compreender. Às vezes eu ganho e às vezes eu perco. Isso é diálogo. Então são 2 pessoas se compreendendo. Ora,
Se já é difícil, como eu falei aqui, o diálogo, quando acabar ele, acabou de vez mesmo, não tem por que estar junto. Eu disse que é difícil aqui, irmãos, porque o homem e a mulher entendem de forma diferente, tá? Claro que toda regra tem sua exceção. Alguém aqui me procurou, mas foi somente essa pessoa. Só uma pessoa das irmãs que pastor, o senhor fala umas coisas aí que eu acho que eu penso mais do outro lado. Eu falei, você é exceção, minha querida. Parabéns. Todo lado tem uma exceção, né? Toda regra tem sua exceção. Aí, e ela falou exatamente quando eu disse sobre a pessoa ser resolvida, objetiva. Ela é uma mulher muito resolvida, objetiva. Então eu falei, você é exceção, Fazer o quê? Aí o meu marido não é. Eu falei, outra exceção, pô, estão juntos. Os opostos se atraem. Mas é natural que a mulher, poucas vezes, vá direto ao assunto. Ela não vai direto ao assunto. Por isso que ela fala um pouquinho mais. Se ela for falar, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui, eu dei na aula passada, né? Aqui, se ela vai pedir, por exemplo, para parar, vamos pedir aqui para colocar a câmera aqui na frente. Ela vai dizer, por favor, quem que está lidando com a câmera aí? Ela, amiga, lindão, tudo bem? Olha, eu queria que você colocasse aqui mais ou menos, mas fica mais para o lado de cá. Ela já começa a ajustar ali também. Qual o meu melhor ângulo aí? Ela já tem o melhor ângulo, tudo é muito cheio. O homem não, ele chega, às vezes ele está até falando de costas. Eu falei, irmão, mais para cá. Ele fala, eu preciso de uma câmera aqui. E começa a falar, calma, eu já vou por aí. Né? Então, é a objetividade. Eu disse aqui que quando, disse na aula passada aqui, no culto passado, quando um homem diz nada, ele está no nada mesmo, que você está pensando, nada, ele está lá, né? Agora, se uma mulher, você pergunta para ela, está tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? Não, nada. Você pergunta de novo, ela pode falar 2, 3 vezes, daqui a pouco ela vai falar. Até a minha mulher me lembrou disso. Ela falou, filho, é assim mesmo. Porque daqui a pouco ela vai falar, não é nada não. Mas sabe o que eu fico pensando? Então tinha. O nada para ela é alguma coisa, ela está só esperando. Por quê? Porque mulher, diferente do homem, ela adora ser decifrada. O homem não gosta de ser decifrado. Quando alguém entende o que ele ia falar, ele fica bravo. Eu ia dizer isso, você roubou, mas tirou a palavra da minha boca. Já a mulher não, quando você descobre alguma coisa dela, isso mesmo, você acertou, que legal. São pessoas diferentes, são seres completamente diferentes. Então essa conversa ela precisa existir. Não é porque eu penso de uma forma, a mulher pensa de outra, que vai faltar o diálogo em casa. Quer ver algo muito forte aqui? Por exemplo, homem, se for cozinhar um arroz aqui, vou perguntar ao pastor Juliano, porque ele é cozinheiro também, pode ser que ele seja uma exceção aqui, né? Mas falar, pastor Juliano, você vai fazer um arroz, o senhor disse que vai fazer um arroz, certo? Fazer um arroz. Agora, se for uma mulher, eu vou fazer um arrozinho. E vou dizer mais, quando o camarada é homem mesmo, vou fazer um arrozão aqui para nós aqui. A mulher fala um arrozinho. Você não fala, fiz um feijãozão gostoso, aqui a mulher fala, fiz um feijãozinho. Ele maximiza, ela minimiza. Já prestaram atenção quando a mulher fala a respeito de outra? Ela tem um nome, se chama de Maria. Ela já joga um apelido. Não sei para que as mães botam nome no filho se não vai chamar pelo nome. Porque ela quer diminuir aquilo. Porque é natural. Só que para nós homens, por que ela faz isso? Eu não vou dizer do Yuri aqui, senão ele vai ficar ralado no mato sem cachorro aqui. Mas você tem uma menina, põe o nome da filha de Maria. Vai chamar ela de Oinha, né? É tão meiguinho, né? Se é Joselena, olha o tamanho do nome, Joselena, ela chama de Jô, ou Josi, ou Josinha. Aqui na igreja, existe uma irmã, se ela estivesse presente, eu não diria isso. Né? O nome é Jéssica, mas chama de Jessiquinha. Para diminuir bastante. E é interessante que quando vem fala, você viu fulaninho. Agora o homem, quando ele gosta de alguém, tem um amigo, fala aí, Ricardão, Zelão, é tudo grandão, são diferentes na sua forma de ser. Mas isso não é razão para que eu perca o diálogo, que eu erre no meu diálogo. Então, você casal, você irmã, você irmão, entenda
que é necessário saber conversar, saber dialogar, porque quando começa a faltar o diálogo, começa a soprar os ventos, começa a correr os rios, começa a ficar difícil, a chuva começa a cair. Você está entendendo que a falta de diálogo é um dos rios, é um dos ventos, é um pouquinho de chuva que começou a cair? Você consegue compreender isso? Mas ainda tem outro rio, outra chuva, existe ainda outro tipo de destruidor do casamento, que são finanças. Aliás, a finança, ou as finanças, são a segunda causa de separação conjugal no Brasil. Olha só, irmão. Por quê? Eles não estavam preparados, eles não tiveram num ensino como esse, não entregaram seu tempo, não depositaram, não investiram na família. Tem gente, já pensou, tem gente que sabe tudo. Quem vai falar? Já conheço, eu já sei, dou aula disso. Mas ele está sendo abalado. Irmãos, eu estou falando para vocês aqui, estou aprendendo também, vocês acreditam nisso? Isso é real. Nem que seja vendo aqui a forma como alguns estão agindo ou reagindo, mas estamos aprendendo e desenvolvendo-nos a cada dia. Mas quando a finança se abala, primeiro, qual o problema quando começa a balançar as finanças em casa? Confidenciar os problemas para as pessoas que não vão ajudar. Ou voltar para casa. Qual é a mãe que gosta, que vai ficar tranquila, que vai dar razão ao genro quando algum abalo financeiro acontecer em casa? Não existe, porque na cabeça dela deu o melhor, foi sempre o melhor, mesmo que não tenha sido. Qual é o pai que vai dar razão à nora se o filho chegar e for confidenciar? Claro, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Então, pai, estou quebrado do cartão, porque demais, fulustreca dos grude 3, ela gasta, ela tem o cartão dela, mas já entrou no meu está empenhado. Aí o pai já começa, né? Aí chega no primeiro jantar, gente, a gente tem que ser econômico. A gente só deve gastar o que... Aí já começa, ela já capta, porque ninguém é tonto, ninguém é bobo, sabe o que está passando. Então, confidenciou a pessoa errada. A quem não vai ajudar, muitas vezes, geralmente, quem faz isso são as mulheres. Por quê? Porque elas têm necessidade de conversar mais. A mulher, quando está acuada, eu já disse aqui, a mulher fala, normalmente, isso aí é ciência, tá? Ela é loquaz de uma forma a emitir por dia, normalmente, 1.200 a 1.600 palavras dia. Quando ela está acuada, ela multiplica isso até para 15.000 palavras dia. Quando ela está acuada, nervosa, chateada, sentindo falta. Isso aí é a média, tá, irmãos? O homem, ele fala normalmente 700 a 1.000 palavras dia. Não dá muita diferença, mas é um pouco menos. Mas quando ele está acuado, nervoso, chateado, ele abaixa isso para até 0 palavras. Ele tranca, ele não quer falar, ele se fecha. E aí começa a querer uma discussão. Se você não passou num culto como esse, não vai entender. E não sabe que não é a sua esposa que é assim. Não é somente o seu esposo que é assim. Todas as pessoas são assim. Se não de uma forma, de outra. Agora, o cônjuge, muitas vezes, em relação à finança, eu estou falando aqui, tá? De 5 pontos que representam aqui as chuvas, os rios e os ventos. Desses 5 pontos, esse é o segundo, finanças. Ainda dentro de finanças, é importante que quando o cônjuge, ele está numa crise, quando o casamento está numa crise conjugal, e isso não se esqueçam, os filhos, por tabela, também sofrem. Quando chega uma crise conjugal, então o cônjuge se endivida. Na maioria dos casos, os homens, mas acontece também com mulheres. Principalmente hoje, aquelas mulheres que são as que sustentam, que ganham um pouco mais na sua casa. Então, eles se endividam. Por quê? Compra o que não precisa, usando o que não tem, por uma pessoa que não lhe ama.
Eu sei que agora vai bater uma interrogação aí, então eu vou dizer de novo. Compra o que não precisa, gastando o que não tem, para uma pessoa que não lhe ama. É exatamente isso, eu vou dizer outra vez. Compra o que não precisa, só para o casamento ficar tudo bem, é viagem, é shopping, é joia, é carro, para ludibriar o casamento. Compra o que não precisa, usando o que não tem, porque ele não estava ou ela não estava preparado para aquilo, vai se endividar, só para ver bem o seu cônjuge ou a sua cônjuge, e está empregando tudo isso para uma pessoa que não lhe ama. Ah, que é isso, pastor? Mas não é a pessoa da minha vida? Não, porque quem ama, remonta-se lá a Coríntios capítulo 13, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, não suporta leviandade, não suspeita mal, não busca seus próprios interesses. Então, o cônjuge que ama o outro, na crise, passa a crise junto. Usava-se num tempo muito remoto passado, pastor Samuel, o Zé não, o Zé está novinho ainda, zeradinho. Mas o pastor Braz sabe disso. Lá no passado, pastor Braz e mãe Elci, as pessoas antes de casar diziam isso um para o outro. Eu com você, eu moro até debaixo de uma ponte. Né? E vou falar a verdade, muitos morariam. Nós não moramos debaixo de uma ponte não, mas foi quase, né, filho? Foi como de cozinha só, com as duas crianças, e ai, era nós em cima, na caminha, e os meninos embaixo, mas ficamos juntos. Mas vou falar para você, quem não edificou a sua casa sobre a rocha, numa hora dessa, ó, vou para a casa da minha mãe, lá pelo menos eu como, não suporto ver meus filhos sofrendo assim, eu sou acostumada com Neston, eu sou acostumado com isso, para mim eu preciso dormir tanta hora, eu preciso de uma televisão, não vivo sem televisão, sem água quente eu não vivo, e daí por diante. Então, finanças, arrebenta, é um dos ventos, é uma das chuvas, é um dos rios que corre contra o casamento. Mas não para por aí. Tem mais ainda um desses intempéries contra o casamento, que é o estresse. Quando nós estamos estressados, irmãos, quem sabe aí alguém pensa, o pastor nunca fica estressado, não. Glória a Jesus pela esposa que eu tenho. Sabe por quê? O estresse é algo assim. Irmão Edson, nós comemos ele lá fora, no serviço, na empresa, na rua, no trânsito, você vai comendo estresse. É todo mundo estressado. O irmão Edson está me munindo de um material que eu estou estudando ele, vou trazer em tempo oportuno para vocês. Sobre lá Sura, Harp, aquelas informações. Existem informações midiáticas e no nosso entorno que alteram o humor, não somente meu, mas do mundo. Fazem guerra, fazem tremer a terra. E eu vou parar por aqui para não ir muito ao assunto. Causam intempéries no mundo, muda o clima. E altera também a nossa mente. Então, nós comemos estresse aí fora. Comemos. Come demais. Quem já comeu demais sabe o que acontece, né? Chega uma hora aqui, vomita, vai vomitar dentro de casa. Alguns já chegam assim, olha, dá licença, não fala comigo hoje que o serviço, meu Deus do céu, meu Deus, cala esse menino, manda esse menino dormir, cadê a janta? Ou quando não, é do lado da esposa, eu não aguentei esse menino o dia inteiro falando no meu ouvido, você não vem falar agora também. Nem me chama para ir para a igreja, que eu não suporto, não sou pessoa para ir para a igreja hoje, não estou em mim, meu Deus, não me conheço. É o estresse. Que culpa tem o cônjuge? Bom, não vou parar muito por aí não. Quarto ponto, interferência de terceiros. Veja que nós praticamente voltamos de novo, porque lá em finanças eu disse alguma coisa a respeito disso. Uma das chuvas, rios e ventos que detonam o casamento é a interferência de terceiros. Cuidado com as confidências no seu casamento. Sua mãe, seu pai não faz parte do seu casamento. Eles são seus parentes, é para ver o que é de bom. Mãe e pai é para brincar com o netinho, para estragar o neto, deixar ele fazer as coisas erradas e quando não aguentar mais, dá de volta para você.
Não é para você trazer mais de volta trabalho para eles. Eles já tiveram o trabalho que você teve, ou que você deu. Não se deve, eu conheço pessoas que não chega no trabalho se não passar primeiro na casa da mãe e tomar um cafezinho. Por que não tomou em casa com a esposa? Isso vai acabar com o teu casamento. Toma um café com ela, mas é que o café dela é ruim, pastor. Ninguém faz um café como a minha mãe. Nós acabamos de cantar aqui, ninguém nos ama como nosso Deus, mas não é bom a gente estar aqui também, né? Ninguém nos ama como nosso Deus, mas eu gosto muito de ser amado pela Rosa, de ser abraçado pelos meus filhos e ser querido por vocês. Então eu tenho que lidar com vocês de uma forma a não vomitar o estresse sobre vocês e não também trazer os problemas da minha casa para vocês e nem levar o da igreja para casa, assim como não levava o do serviço para casa. Se vocês perguntarem para os meus filhos que estão aqui hoje, já adultos, nunca eles ouviram da minha boca uma reclamação com olerite de ter recebido pouco, ou de alguém estar me perseguindo no serviço, ou coisa desse gênero. Por quê? Serviço fica lá. E a minha casa é aqui. É o reinado na terra que Deus me deu. E eu não tenho que dividir entenda, tá? Esse trono com mais ninguém. Olha só, o Salmo 1, lembra o que está escrito lá? Bem-aventurado aquele ou indivíduo ou varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor, tem que meditar nela de dia e de noite. Quer conselho, quer contar, conta para Jesus. Aí alguém fala aí, não pastor, mas eu fui falar, é com a minha irmã de igreja. Irmãos, vou dizer uma coisa que é pior do que conselho de ímpio para vocês. É o conselho de crente desconcertado. É pior do que conselho de ímpio. Então, não leve os seus problemas do seu filho, da sua filha. Não vá dizer que o filho não presta. De repente, a filha daquela família vai casar com o teu filho e você está desfazendo um futuro. Não se cospe no prato onde se come. Eu ensino sempre aos casais, apesar de que sogra é sogra e sogro é sogro, né? E acabou por aí, não vou dizer mais nada. Mas, se a minha esposa falar mal, que não falar, mas se ela falasse mal do pai ou da mãe dela, eu ouço somente, bico fechado. Por quê? Porque amanhã ou depois eles vão estar bem, são sangue. E se eu entrei nesse meio, eu vou ficar mal. E se eu falasse mal da minha família, e a minha esposa quisesse dar guarida para mim, mas é verdade, minha irmã, sua irmã não presta, né? Mas esse seu pai é um vagabundo mesmo, essa sua mãe, mulher falaçona, aí amanhã eu estou de bem com eles, eu vou ficar meio assim com ela, falar, essa mulher não gosta da minha família. Cuidado onde vai contar seus problemas. Bem-aventurado quem anda, ou quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas tem mais. Provérbios diz o seguinte, como um espinho na mão de um bêbado. Imagina um bêbado. Deixa eu traduzir para vocês. Se alguém já viu o filme de faroeste, ou para nós mais antigos, de farveste, né? Sabe que quando a pessoa não havia anestesiologia naquela época, ia fazer uma cirurgia, fazer uma sutura, alguma coisa, um Rambo da vida, vai? Os camaradas tomavam aqueles negócios assim, né? Ficava embriagado para não sentir nada. O bêbado não é senhor de si. Ele não controla nada, nem a própria natureza dele, nem esfíncter, nem nada. Ele está solto, está relaxado. Se entrar um espinho na mão de um bêbado, diz o livro aos Provérbios, assim é o conselho na boca do tolo. Ou seja, se alguém anda caindo, se alguém anda cambaleando, eu não ouço o conselho dele, eu não devo ouvir o conselho dela, não é exemplo para mim, não presta para mim, não vai me fazer crescer. E eu digo sempre isso aqui, irmãos, pessoas vencedoras caminham ao lado de pessoas vencedoras. Pessoas perdedoras têm como amigos perdedores. Falador tem amigo falador. Pessoa séria tem ao seu lado pessoas sérias. Isso é necessário, e isso é um dos rios e chuva e vento que derruba o casamento. A pessoa vai, conta, vai pedir orientação, como jovem.
Jovem pedindo orientação para jovem, vai dar no quê? Em nada. Porque ele está precisando de ajuda. É o exemplo da sunamita, né? Não é sulamita, não. Sunamita, aquela mulher de Sunem. O filho dela morre, ela está com um problemão, é só o filho que morreu, tá? Não é mais nada, não. Ela não vai, nem para o marido ela vai falar. Por quê? Mesmo ele sendo marido, mesmo amando a sua esposa, e é visível, é claro, que o marido daquela mulher de Sunem amava ela. Mas para aquilo, ele não era autoridade. Para ressuscitar a criança, ele não era autoridade. A verdade é que ela vai até o homem de Deus, no caminho alguém intercepta e pergunta para ela, aquele jovem pergunta para ela, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Vai bem com a tua casa? Vai bem com a minha casa. Vai bem com o teu marido? Vai bem com o seu marido. Vai bem com o teu filho? Vai, está tudo bem. Ou seja, eu não quero falar com você, eu não vou contar a minha dor para você. Por quê? Porque você não vai resolver. Ela vai contar para o homem de Deus. Não se aconselhe com quem não pode te ajudar. Vá direto ao homem de Deus. Vai direto à fonte. Vai aonde tem. Vai aonde está dando certo. Porque senão o casamento não prospera. Esse é mais um dos pontos que eu estou dando. Se alguém ouvir essa palavra, vai edificar a sua família, a sua casa sobre a rocha. Não deixa que outro oriente os teus filhos, a tua casa. Aprenda com quem tem para ensinar. Faz sentido para você? Pode dizer amém? Não conte as dores do seu casamento às pessoas despreparadas. Não conte. Não conte. Ah, mas é minha amiga. Não conta, querido. Eu não tenho o que dar para você. Não vai dar certo. Muito pelo contrário, é tua amigo, mas não é amigo do teu casamento, não é amigo do teu esposo. Homem, não conta o problema que você está tendo lá em casa para o seu amigo. Ele não é amigo da tua esposa, não é nem irmão dela. Não são os melhores exemplos, não conta para essas pessoas, não. Pastor, mas então com quem eu devo me aconselhar? Ah, o pastor deve estar puxando sardinha para o lado dele. Não, eu citei aqui Bíblia, mas posso até colocar uma coadjuvância, um objetivo de paralelismo auxiliar do seu lado, aí um meio auxiliar de ensino, posso colocar isso também. Então vamos lá. Não quer se aconselhar com o pastor? É sobre casamento? Procura alguém que tem uns 70 anos de casamento, porque você sabe que não vai dar errado. Mas não quer, né? Não quer, né? Vai procurar quem? O websiter, o não sei quem, como é que chama aqueles que figuram, né? Os influencers, né? Tem um aí que coitado, falava tanto de casamento, agora está lutando por causa do casamento dele, não vai. Ah, mas eu aprendi na novela que é isso. Vai ver a vida conjugal daquelas pessoas das novelas, os artistas. Não é influência para ninguém, não. Pastor, com quem eu devo me aconselhar? Com essas pessoas. Vencedores comprovados. E outro detalhe até, eu ouso dizer aqui. Ah, mas então devo me aconselhar? O pastor disse que eu devo me aconselhar com um pastor. Um pastor não. Com o teu pastor, de preferência, vê se a vida dele está em dia. Tem que ser exemplo. Pode ser até o teu pastor, mas pode ser que ele não está bem, né? Você conversa, a mulher está mal, os filhos estão de beijo, está faltando alguma coisa. Outro sim, nós somos autoridade naquilo em que somos vencedores. Não adianta dizer, irmãos, que alguém é um corredor se ele não sabe dirigir. Ele vai te ensinar a dirigir, mas ele mesmo não sabe dirigir. Faz sentido isso? Não faz. Então, isso são rios, são ventos, são chuvas que desfazem o casamento. Pastor, eu posso contar então as coisas boas para as minhas migas? Só as coisas boas, pastor. Vou dizer para você, você corre o risco de quebrar a cara. Depende. Eu vou dizer outra vez, depende do que você pode contar. Por quê? Com que ambiente você costuma se relacionar? Imagina aqui uma conversa entre mulheres. Vai, tá lá 5 mulheres, cada uma fala de um assunto ao mesmo tempo, né? É engraçado você ver conversa de mulher, né? Você fica... Você não entende bulufas. Mas está todo mundo falando alguma coisa, mas elas se entendem. Só que você está trazendo o seu casamento à roda.
E ali existe um homem, pode haver um filho, pode haver uma filha. Disso elas já não entendem. Pode ser que não seja autoridade. Eu vou dar um conselho, irmão. Outra coisa, é que é o seguinte, sabe? Eu fico observando, às vezes as mulheres fazem umas propagandas, e os maridos também, aguenta aí, eu vou falar dos dois, tá? Vamos começar pelo marido, porque eu estou sempre começando pela mulher, né? O marido chega, vai na praia, vai lá, saiu de férias, aí chega para o colega, né? Irmão, já estou cansado de observar e ver isso aí. Eu estou vendo, Senhor, olha um rio correndo ali. Está chovendo ali. O casamento está em risco. Aí vai mostrar as fotos da família no celular. Hoje é celular, né? Não é mais um albinho, né? É no celular, aqui, ó. Não, estive lá em Santa Rita do Sapucaí. Eu não devia ter falado o nome. Estive lá em Escorrega Lavaium, eu não sei aonde, lá. Que coisa linda, rapaz. Só que ele mostra a sua esposa, se foi na praia, está de biquíni, se em determinado lugar está arrumadinha, acabou de tomar um banho, e fica mostrando ali, vendendo. Vigia. Vigia. Mas, pastor, é coisa boa para se mostrar. Ah, é? Tu vai ver o rio passar, vai ver o vento soprar, vai ver a chuva cair e levar o casamento embora. Dividindo com outros. E as mulheres também, né? Ô, amiga, contar um negócio para você, olha, que noite ontem, aleluia. Fui nas nuvens, a outra fica, sim, eu não ligo isso não, isso é mesmo. E vai, você está fazendo uma propaganda do melhor que Deus te deu, porque o Senhor Deus diz que honrado seja entre todos o leito sem mácula. Tem que estar fechado, casamento é jardim fechado. É coisa fechada, é para poucos, não é para todo mundo, não é para dividir comigo, com umbigo, sei lá o que seja. É para você, é teu. Quem casou foi você. Eu vou citar a Bíblia e vou para Apocalipse, porque ninguém dizer que eu estou aqui de brincadeira, né? O Senhor ensina em Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém tome. Pastor, a minha esposa é velha, a tua coroa. Ou o teu coroa. Guarda o que tem. É teu. Esconde. Mas já faz tanto tempo eu nem beijo mais. Beija porque tem alguém querendo beijar. Diz um adágio popular antigo. Toda panela tem sua tampa. Mas tem panela que mais de uma tampa cabe nela. Desculpa se eu desfiz o adágio popular, mas é uma realidade. Você pega uma panela geralmente a panela é uma panela bonita que dá certo, uma tampa que dá bonita na panela. Né? Quando você pega uma segunda é feia. Né? Ou a terceira, a quarta. Por quê? Porque o amor, e eu não estou dizendo aqui de primeiro, segundo, terceiro, não estou falando disso aí não. Eu estou falando de atentar para o que Deus te deu. Tá? Cuidado, enquanto você conta do seu cônjuge, você está falando, está formando no cérebro alheio, né? Igual Jorge Amado, Visconde de Tuné, e aqueles... Pode ver, você não está vendo nada, mas ele vai contando um romance, você vai formulando na cabeça, é ou não é? Agora chega, fica ali. Então, a minha mulher, a mulher fala para ela ficar lá, rapaz, ela fica, o outro fala, a minha tem... Porque não é, mulher é fogo, quando ela quer, quer. Mas ele para os outros conta bravata. Aí o camarada fala, rapaz, você quer mulher. 10 chances, estou chegando lá. Ou senão a mulher conta para meu marido. Foram 5 horas de amor, e mais 3 passeando, e mais 2 ele dizendo para mim que me amava, mais 1,5 para entregar flores, e não sei, a outra fala, para de fazer propaganda do teu cônjuge. Quando você está falando do seu cônjuge para alguém, você está dando detalhes, e ele está formulando na cabeça. Não dê detalhes da sua intimidade. Tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Não vou falar, mas vou. Eu não vou, mas vou. Hoje em dia, sabe como é que se faz? Já nem se fala mais, porque hoje em dia os nossos próximos, nós temos tantos próximos hoje, né?
e se coloca onde? Na rede social. Né? Coloca lá a mulher. Às vezes a mulher está até despreparada ainda assim, né? Ele está lá colocando, ou coloca o homem, e vai colocando, e vai colocando. E geralmente, do momento que mais agrada a você, e você está compartilhando com outras pessoas, isso você está deixando que os rios corram sobre a tua vida, está postando nas redes sociais, você está vendendo uma imagem. Isso inclui também a filha, o filho. Na condição que nós estamos vivendo hoje, tem que tomar cuidado com tudo, não é só cônjuge não. Mas estou sendo mais sincero na congenitura do caso. Olha só, não coloque na vitrine, guarda essa frase, o que não está à venda. Isso inclui, vou dar um exemplo aqui, isso são rios, tá, irmão? Vai num casamento, nem olha como a mulher vai mostrando metade de tudo que ele tem, mostra todo o tesouro do reino de Ezequias. Não, mas tudo bem, o que é bonito é para ser mostrado. É? Então tá, você vai ver o que vai acontecer, vão levar o teu bonito. Vai começar a conjecturar, a primeira vez que vem, senta, fica ali, sabe, meu amigo, confio tanto nele, senta aqui, oi, ei, mas nós temos um amigo bom em comum, aí já começa o amigo, já bota a mão por cima, né? Ei, mas olha, eu gosto do seu marido, viu? Ai, você gosta, eu também. Então nós dois gostamos das mesmas coisas, já começa. Irmão, homem e mulher, eu aprendi isso desde cedo, sempre serão homens e mulher. O homem tem algo que a mulher não tem, testosterona. Você aceita Jesus, você se converte, a sua alma é convertida, seus caminhos são convertidos, mas o testosterona nunca vai ser convertido. Desculpa, tá? Mas é uma realidade. E eu trago dados científicos disso, se quiser também. Faz um exame de testosterona no crente salvo em Cristo Jesus, cheio da graça de Deus, e faz em qualquer um. É igual. Mas eu confio firmemente, confio que no céu vai habitar. Mas vamos ficar por aqui mesmo. Mas pastor, mas é que eu gosto tanto de ter as curtidas no meu Instagram, no meu Facebook. Mas olha, no meu Zap, eu sou muito curtido. Bom, irmã, vou dizer para você. Normalmente, a mercadoria mais barata é que mais atrai a clientela. Desculpa aí, hein? A mercadoria mais barata que chama o povo. A mais cara, às vezes fica lá. Para alguns vai ser sempre do dono. Quer vender um carro rápido? Bota o preço lá embaixo. Não quer vender um carro? Bota o preço lá em cima. Quer perder a família? Bota o preço lá embaixo. Quer manter a família? Bota o preço lá em cima. Quer perder a mulher? Bota o preço lá embaixo. Quer ficar com ela? Bota o preço lá em cima. Para apresentar, como Jesus fez, a si mesmo, santa, pura e lavada para si próprio. Assim Jesus faz com a igreja. Desculpa aí, tá? Fale, mostre, poste, somente aquilo que honra sua esposa, seu marido, sua filha, seu filho, tá? Quinto e último ponto, que significam os rios, as chuvas, os ventos. Quando as pessoas mais próximas de nós se tornam atraentes, aí há um risco. E como eu já disse outrora, agora há pouco, ali atrás, que hoje em dia tem muita gente que vai ficando próximo da gente pela internet. Cuidado quando isso começa a acontecer, tá? A infidelidade no Brasil tornou-se uma epidemia. E já dizia Rui Barbosa, chegará um momento nesta nação em que o cidadão de bem vai sentir vergonha em ser honesto, ou por ser honesto. Essa hora chegou. Cuidado. Pode prestar atenção. Hoje em dia vão fazer chacota da moça que é virgem, como se fosse um pecado. Mas a prostituta, louvam-na. Mas a palavra do meu Deus, a chave para todas as coisas, a rocha que é Cristo, diz o contrário. Quer ver o homem que vai ser chacota lá no serviço, lá na GM, lá na Volkswagen, onde quer que seja?
camarada que paga as dívidas direitinho, que paga imposto de renda, que é fiel à sua mulher, que não senta na roda dos escarnecedores para ver, hoje não é mais revistinha, né? É celular, que não compartilha no grupo onde tem aquelas fotografias sujas. Esse é o cafona, esse é o bobão. Rui Barbosa sabia disso já. Por quê? Porque a Bíblia já avisou. Hoje em dia, os homens amantes de si mesmos, o descolado é o sem vergonha. E às vezes o próprio marido diz, não, mas essa pessoa é descolado mesmo. Anda por tudo quanto é lugar, com tudo quanto é mulher. Não, essa menina é descolada, é cabeça para frente, é meu corpo, minhas regras. A Bíblia diz o seguinte, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Das duas, uma. Ou nós vamos para o outro lado, ou vem para o lado depois do Jordão, depois do rio. Casamento próspero, diga isso para os seus filhos, para as suas filhas. Tem que estar do lado de cá. Tem que servir a Jesus. Não relaxe em guardar, zelar pelo seu cônjuge. Eu disse agora há pouco aqui também, sobre a pessoa vai ficando de idade, né? Ah, não, mas eu confio. A Rosa fala, estou indo para 38 anos conhecendo esse homem aí, ó. É meu. Está no papo. A Rosa não, relaxei. Pode ir para onde quiser, minha filha. Não, pega o carro aí, anda, viaje sozinha, pegue suas migas, ande com seus amigos. Isso aí, hoje para o mundo, é ser descolado. Para Deus, é risco. Jardim fechado és tu. Ô filha, assim não, filha, cuidado. E ela vai dizer para mim, meu filho, desse jeito eu não gosto não. Olha, que as mulheres têm um senso muito mais alto que os homens, né? Esse camarada que você está andando aí, isso não é gente boa não. Tem que tomar cuidado, não relaxe em zelar do seu cônjuge, da sua cônjuge. Cuide dele, cuide dela, zele. Dê amor, dê carinho, dê tempo, dê cuidado, faça um dengo. Às vezes, irmãos, até na questão do estresse. Eu não diria algumas coisas para nenhuma das irmãs aqui, mas para minha esposa eu derramo para ela. Mantenho a pose diante de todo mundo, mas lá em casa eu desço o salto. Pastor, isso nunca vai acontecer. Não, pode até acontecer, mas corrija. Você precisa daquela mulher. Você precisa desse homem. É ele que casou com você. É ela que casou com você. Eu já disse aqui, irmãos, hoje é diferente. Hoje eu já aprendi. Já estou um pouco mais maduro. Não estou à prova de nada, não. Mas muito mais maduro. Mas para que chegasse a esse ponto, de um rebanho me ouvir, de alguém reconhecer em minha vida, alguém, por pouco que seja, a minha esposa escondeu muito das minhas falhas, zelou muito os cortes, ela fechava como uma armadura, para que ninguém visse onde estava machucado. Os meus filhos, nós nos ajuntamos como um. Teve momento de andar chorando, de angústia, mas mantendo ali a pose. Se alguém perguntava, não, Deus é conosco, o Senhor está conosco, estamos fechados. Família vencedora, casamento justo e duradouro. Não há quem derrube. Mas, irmãos, eu quero correr aqui, senão não consigo. Eu disse aqui também, né, que Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal está sempre perto de mim. Vamos falar a verdade para você, ó. A pessoa pode estar velha. Eu já ouvi alguém falando, mas os homens ficam velhos e ficam safados. A mulher só não fica mais também, que tem algumas que também, né? A gente conhece, que mora aqui na Redondeza, né? Por causa das ocupações que tem com a família, mas se largar sozinha é coisa mesmo. Por quê? E outra, enquanto chega a era da menopausa para as mulheres, mesmo que para o homem andragogicamente chegue aquele momento do cansaço, mas ele continua gerando testosterona. Vou parar por aqui porque nós estamos em aberto. Se fosse uma reunião realmente de casais, eu iria mais além. Vigia, irmã. Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, ensinam, não se apartem nem para oração, a não ser por consentimento mútuo. Por quê? Porque o resto está convertido, mas testosterona não, e as pessoas que estão em volta não. O inimigo é externo, e ele é um só, que pode usar qualquer um. Então vigia em nome de Jesus. Você está me entendendo? Faz sentido para você? Pode dizer amém?
sai do lugar da tentação. Sai do lugar da tentação. Não se demore ali. A palavra do Senhor fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, resisti ao diabo, e ele vai dar linha de vocês, fugirá de vós. Pode resistir o diabo. Mete a cara mesmo, fala: aqui você não passa não. Agora o pecado. Pecado, irmão, você tem duas opções. Ou você é o Davi, ou você é José. E não é uma vez só não. Aquela mulher de Potifar, a dona Potifária, a dona Potifaria, a dona Patifaria, sei lá como é o nome dela, né? Ela começou, tenta um dia José, tenta outro dia, fica de olho, moço bonito. A mulher não devia ser coisa ruim de negócio não. Era mulher de Potifar, o camarada era rico. Ela tinha condições de se tratar. Na época, junto daquelas outras, tadinha, sem dente, o negócio tal, mas ela era completa. Fica ali chamando, e chama José. Quando ela tocou em José, José: não, você fica com a minha túnica, pode ficar com a minha moral masculina, fica contigo, eu vou fugir. Porque a palavra do Senhor, José já tinha revelação. Fugir da aparência do mal. Não fique no lugar, não volte àquele lugar. É a despensa, é o banheiro, é o celular, é o computador, não volta mais ali. Você já viu que não dá certo, caiu, aprendeu. Mas como eu já disse aqui, da primeira todos caem, da segunda cai quem quer, da terceira por diante quem vergonha não tiver. Não seja sem vergonha. Está pecando, pecando e pecando, já é uma iniquidade, é pecado de estimação. Vai perder o casamento, algum disso vai vir à tona de alguma forma, você não vai bem. O estresse vem para você, já não trata direito a esposa, não trata direito o esposo porque está se relacionando com alguém, indiretamente, está flertando com alguém, está olhando o corpo, mesmo que não disse, mas pensou. Mateus capítulo 20, me escapou agora, 5, verso 28, está escrito lá. Atentou sobre alguém para desejar, já cometeu adultério no coração. E fica ali, vai para uma academia, está no lugar, não deu certo, está vendo alguém, chamou a atenção, muda de academia, vai para outro lado, está correndo por um trecho, está cruzando com alguém que, oi, hoje é oi, depois de bom dia, oi, vamos correr junto, muda, sai, corre, porque o pecado vai pegar a tua família. Eu espero que isso possa fazer sentido para você. Compartilhe a senha do seu celular com o seu cônjuge. Ah, pastor, mas eu preciso de privacidade. Privacidade enquanto você é solteiro. Depois que casou, passa a ser um. Os dois são um. Não tem esse negócio, não. Ué, para passear depois, né? Se mostrar lá, enquanto está novinho, depois fica velho, não quer mais, né? Aí compartilha, não tem segredo nenhum. Mas no celular tem. Tem alguma coisa errada aí, tá? Depois que nos casamos, nos tornamos um. Não deve ter senha, não. Existem aqueles que são os chamados autossuficientes espirituais. Esse aí é um risco de queda grande, irmão. Não, teu sacopico, né? Opa, se eu não vou errar de bandeira nenhuma. Davi, irmão, compôs 73 dos salmos. Construiu vários instrumentos. Homem de Deus. Mas chegou um momento, irmão, que ele ficou lá. Era a hora de trabalhar. Ele não foi. Ficou sozinho. Está vendo lá a dona Batseba, a irmã Batseba tomando banho. Aí, né, irmão, da primeira olhada ninguém escapa. A segunda que é o problema. A irmã Batseba, vamos tirar um selfie, né? Aí já complica. Daqui a pouco tem um filho, manda matar um marido, mente, aí põe todo o reino a perder. José fugiu de sair antes que acontecesse. É muito melhor. José era um coitado, não era ninguém, era um presidiário, era um prisioneiro. Davi era rei, mas o pecado atinge reis e servos, pastores e membros, homens e mulher, cabelo pretinho e cabelo branco, cabelos fartos e sem cabelo, com dinheiro ou sem dinheiro, teólogo ou leigo, pecado é pecado, e o diabo é tão feroz, tão sem vergonha, que ele tentou Jesus. Mas a palavra de Deus seja vossa segurança, não descuide da tentação, em nome de Jesus.
Porque depois que começa, irmão, fica difícil parar, tá? E eu vou falar, imagina Davi ali agora, na hora, depois que você entrou no pecado, pode ser autossuficiente, pode ser salmista, pode falar em línguas. Pode falar, nem que ele falasse, se me cantas, tu me leva, ele ia ficar do mesmo jeito. Não adianta nem falar em língua depois, não, pecado é pecado. Diabo, irmãos, eu não fujo, eu resisto, mas o pecado tem que fugir. Base do casamento bíblico. O casamento é heterossexual. Está escrito lá, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. O casamento bíblico é monogâmico, ou seja, se unirá a sua mulher, é uma mulher. Poligenia, seu homem. Poliandria, sua mulher, tá? É o original. O casamento bíblico é monossomático, ou seja, passam a ser uma carne só. Até as dores, quando um sente, o outro sente também. Veja só, não é para competir, tá? Não é competição, porque às vezes eu passo o dia inteiro. A Rosa fala, estou com dor de cabeça. Eu falei, eu também. Eu não dormi bem essa noite, eu também não dormi, não. Tem essa competição, né? Cuidado com isso, tá? Segura isso aí. Você não falou para ninguém, mas só porque o cônjuge falou, você quer também ter. Aí estou com uma dor aqui no pé, eu falei, eu estou com uma na cabeça. Ou seja, eu estou assim, nem que seja para sofrer, mas eu sou mais, né? Muito cuidado com isso. Quinto ponto, um produto do amor dentro do casamento é o sexo. E aí nós vamos falar rapidamente isso aqui, mas vocês vão compreender do mesmo jeito. Sexo antes do casamento é pecado e é chamado de fornicação. Sexo de casados fora do casamento é pecado, é chamado de adultério. O sexo deve ser para o casamento, dentro do casamento. O nome disso, vontade de Deus. Amém? E isso é importante. Passou de sair, é chuva, é vento, vai destruir o casamento, tá? E não ter sexo depois do casamento? Está casado, pecado também. Vai ficar devendo para a mulher ou devendo para o marido. Tem que pagar o que é devido. Casou para isso, senão não casasse. Tá? Casamento é indissolúvel. Ou seja, Mateus 19:16, o que Deus uniu, não separe o homem. No grego isso aqui está neutro, ou seja, qualquer pessoa. O que Deus uniu, ninguém separe, não tem ninguém que pode separar. Ou seja, nem o advogado, nem o psicólogo, nem quem quer que seja pode dizer que tem que separar. Não. Aí vem o argumento, né? Mas pastor, é que eu acho que não foi Deus que uniu meu casamento, não. Bom, então veja bem, vamos fazer uma análise rápida disso aí. Malaquias capítulo 2, verso 14. Ali você vê que qualquer casamento que se invoca a Deus, a não ser que casasse lá num terreiro de macumba, se casasse pedindo para as pedras abençoar você. Agora, se pediu a bênção de Deus, seja crente ou descrente, ele chegou como testemunha. Me desculpe. Então, ninguém tem autoridade para autorizar o divórcio. Agora eu vou no item 7, que é o último que eu gostaria de falar aqui hoje com vocês, nós entendemos melhor. Divórcio. Mas, pastor, como é que faz agora? Na igreja tem tanta pessoa divorciada. Como é que nós vamos conviver com isso? Vamos lá, irmão. Sempre as pessoas me perguntam, mas pastor, como é que... Não vem pedir permissão para mim, não, vai para a Bíblia, eu não mexo com nada, eu não sou a lei. O que a Bíblia diz? Divórcio não é ordenança, é uma permissão. Para quem? Para quem está com o coração duro. Deus nunca instituiu o divórcio, e foi Jesus que disse. Deus instituiu o casamento. Tá? Então presta bem atenção para depois sair dizendo que eu não disse aqui. Agora, a dureza do coração humano é que fez o divórcio surgir como uma porta de emergência para as pessoas não se matarem. Em Mateus capítulo 19, verso 9, nós vemos o primeiro das duas condições para a qual o divórcio é permitido. Primeiro, infidelidade conjugal. Então a pessoa pode divorciar nesse caso? Pode. Não estou dizendo que deve. Pode. E se eu quiser perdoar? Aí é a vontade de Deus. Mas se não quiser? Pode, é a vontade humana. É dureza do coração, não quero me machucar, eu estou envergonhado, meu orgulho está ferido.
Lembrando que o orgulho é o pecado original e o nosso inimigo foi expulso do céu por causa disso. Mas pode. Segundo ponto, 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Abandono irremediável. O marido abandonou a coitadinha da mulher, irmão, novinha. Ela vai ficar sofrendo pro resto da vida? Não, senhor. A mulher abandonou o marido, virou Big Shoe, né? Não sei como é que chama isso. É homossexual, desculpa. Virou homossexual, não quer mais. Você não precisa, vai morrer por causa disso? Não, está aqui, ó. É abandono irremediável. A mulher passou a não gostar mais de homem. O diabo entrou no coração. Nós temos muito disso. Pessoas que eram sãs, aí depois descobriu que desde criança não eram. Como é que pode um negócio desse? Né? Desde criança só que apareceu agora. Qual é o remédio para aqueles que estão divorciados fora dessas duas cláusulas? E são duas: abandono irremediável e o pecado do adultério. Então, para esses casos, irmão, não há consenso entre os evangélicos. Mas a palavra de Deus nos deixa claro como nós podemos lidar com isso. Então, como igreja, como é que nós vamos lidar com esse sem número de divorciados? Primeiro, Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Eu não vou pregar a favor do divórcio, porque nunca foi vontade de Deus. Mas se alguém caiu nessa falha, nesse pecado, como igreja, eu vou ajudar ele a levar a carga dele. Sem me manchar. Tem mais essa. Vou levar vestidinho de branco, sem me manchar. Porque é a lei de Deus, é a lei de Cristo. Acolher, ação terapêutica, rogar cura da parte de Deus. Elas vão sofrer consequência, pastor? Claro. Todo pecado traz sua consequência. Mas não é só o pecado, não. Toda semeadura traz sua consequência. Até as coisas boas que nós plantamos traz consequência. Vai pagar preço? Vai. Pastor, o que é isso? Às vezes está os dois casais no mesmo lugar. Ah, essa era minha esposa, esse era meu esposo. É filho. É a língua de alguém, porque Deus é maravilhoso, Ele perdoa. Davi, quando ele pecou, Deus perguntou para ele: escuta, você quer que eu mande praga para matar esse povo? Você quer cair nas mãos dos teus inimigos? Ou quer acertar comigo? Ele falou: não, Senhor, eu quero cair na tua mão, porque o Senhor é misericordioso. O ser humano não é não. O ser humano é ruim de negócio. Mas Deus, Ele nos ensinou a perdoar. Mesmo olhar com simpatia os erros dos nossos irmãos. Mas são erros, e sempre serão erros. Mas eu vou amar meu irmão, sem olhar o erro dele. Mas é erro. Aí, vou pedir para Deus, para restaurar, para dar filhos debaixo da onipotente mão de Deus, para que fechar a boca do adversário, do acusador, porque quem acusa é o inimigo, né? Estamos acabando já, mas aguenta aí um pouquinho. Agora, a pergunta que não quer calar, e que nós aprendemos por muito tempo de forma errônea. Então, quando eu me divorcio, eu perdi a salvação? E aí, o que você acha? Vou dizer para você, irmão. Pecado não tem nada a ver com salvação, não, irmão. Senão, o serviço, o trabalho de Jesus na cruz seria inútil. E a Bíblia diz, seguramente, só tem um único pecado sem perdão na Bíblia. Isso está em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. É a apostasia, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os demais pecados, filhinhos, não pequeis. Mas e se eu pecar? Vocês têm um advogado. Jesus Cristo justo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você pode dizer amém? Ah, irmãos, isso é bonito demais, irmão. Até num erro desse que o Senhor não queria, mas Ele nos ama e olha com carinho. Isso é importante que seja dito. E quando eu falo de apostasia, de pecado contra o Espírito Santo, é o abandono irreversível, tá? Não é só, eu falei um negócio aqui, falei alguma coisa contra o Espírito Santo. Não é isso aí não, irmão. É o abandono irreversível, deliberado, afrontoso, de última instância minha, contra a fé cristã. Essa pessoa não vai mais apresentar sinais de arrependimento.
A esse aí não resta mais sacrifício. Não é a pessoa pecou aqui, pediu perdão ali. É a pessoa pecar e sentar em cima do pecado. Eu acho que está certo, é isso aqui mesmo, ninguém me fala, ninguém me convence, o pastor não serve, a Bíblia não serve. Esse é o apóstata, tá certo? É o único pecado que não há perdão. Aí alguém fica pensando, mas eu pensei, pastor, e eu? Mesmo que eu não adulterei, eu não roubei, eu não divorciei, eu não matei, eu tenho medo às vezes de perder a minha salvação. Irmão, abre a tua Bíblia em João capítulo 10, versos 28 e 29. A tua salvação nunca mais será perdida. Se depender do Senhor. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E o Senhor Jesus diz aqui, essas ovelhas são minhas, e quem me deu foi o Pai, e Ele tem todo o poder, e ninguém toma da mão dEle. Por quê? Porque Ele criou todo mundo. Se você está na mão de Deus, ninguém toma, e se eu pecar, levanta. A única coisa que tira o homem do céu, a mulher do céu, é ele próprio, é ela própria. Fala, não, eu desisto, eu não quero mais. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Não é só porque Jesus salvou um dia que vai voltar, não. É porque é sua ou a minha escolha. Mas se depender de alguém, do diabo, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe. E a igreja guarde firme essa palavra. Edifica a tua casa sobre a rocha. Mesmo que nós sejamos hospitais, pessoas vêm, erram. Mas no hospital também existe a desinfecção. O enfermeiro, o médico, ele não pode ficar sujo, tem que se manter sempre limpo, tá certo? Instrua os seus filhos a serem servos de Deus. Eu quero, irmãos, nesse momento, fazer uma oração pela tua vida. Você sentado mesmo, tá? Sentado mesmo. Quero pedir para que você encurve a sua cabeça. Lembre-se, coloca na tua mente agora a tua família. Veja, pensa agora comigo em nome de Jesus, todos os problemas que o inimigo colocou diante da tua família, ontem, hoje, até parece que vai estar preparado para amanhã. Mas eu vou dizer para você, eu vou orar agora e o sangue de Jesus há de ser na tua vida, e a tua casa vai passar da areia para a rocha, e não há mal nenhum, nem ninguém que vai roubar o teu cônjuge, a tua cônjuge, é teu. Se as marcas do passado ainda te assombram, eu quero te dizer que há alguém que é maior do que as sombras, que os fantasmas, que os medos, Jesus. Se o casamento desfeito te machuca, eu quero te dizer que Jesus é maior. Se o problema na família com os filhos te machuca, eu quero dizer, Jesus é maior. E eu quero orar por você dizendo assim, ó, meu Pai, em nome de Jesus, conforme a tua palavra, eu abençoo meu irmão, minha irmã, que se predispuseram, porque amam ao teu nome, estão aqui para te louvar, Senhor. Eles têm as suas famílias, algumas em risco, outros, Senhor, não sabiam, na ignorância, no medo, e cometemos algumas falhas, mas o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama, o Senhor não é como o homem, não vê como vê o homem, o Senhor perdoa e o Senhor lança como no mar do esquecimento. Restaura a vida, Senhor, nesta noite aqui, aqueles que estão presentes, os que estão fora, que tenham coragem, Senhor, aqueles que perderam família, que reconstrua outra vez, Senhor Deus, debaixo da autoridade da tua misericórdia, do teu sangue, do teu poder. Ó Deus, aqueles que têm os filhos em risco, as filhas em risco, que venham trazendo para si, que o Senhor cure vez por toda, e que nenhuma condenação haja sobre os meus irmãos. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Aplaudo o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele te